E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre um organismo procarioto e um organismo eucarioto. Então vamos começar? Hoje a aula vai ser bem curtinha, eu vou falar das principais características que definem um procarioto e uma das principais características que vão definir o eucarioto, né? O que vai diferir um do outro. Então, primeiro, eles são semelhantes no quesito de possuir ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e carboidratos. Eles vão utilizar os mesmos tipos de reação química para metabolizar seu alimento, para formar suas proteínas e para armazenar energia. Mas o que vai diferir eles então? Vai ser a estrutura de parede celular de membranas, a ausência de algumas estruturas celulares especializadas, né, que possuem algumas funções específicas. Então, isso que vai diferir um do outro. Então, começando pelos procariotos, né, algumas características importantes deles. Então, eles possuem um DNA que vai estar disperso no citoplasma, que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, eles não têm um envoltório nuclear que vai estar armazenando a sua informação genética. Então, algumas organelas vão estar todas dispersas ali no citoplasma. Seu material genético ele compreende um cromossomo único arranjado de forma circular. E ele não está associado às proteínas histonas, mas sim com outras proteínas. Os procariotos eles não possuem algumas organelas, como por exemplo o núcleo, as mitocôndrias e os cloroplastos. Sua parede celular quase sempre é de peptídeo glicano e sua forma de reprodução é por fissão binária, é uma forma assexuada. Então, o DNA de uma célula é copiado e aí essa célula vai se dividir em duas. E aí cada DNA vai para uma célula. Então, essas são as características marcantes dos procariotos. Agora, quanto aos eucariotos? Então, diferentemente dos procariotos, os eucariotos, eles possuem um DNA que é situado no núcleo. Então, eles possuem um núcleo, possuem um envoltório ali, uma membrana nuclear que vai circundar, né, um compartimento que vai armazenar o material genético da célula. O seu material genético, eles possuem cromossomos múltiplos, ao contrário, né, dos procariotos, que já possuem uma forma circular e é um cromossomo único. E o DNA dos eucariotos, além dele estar associado com outras proteínas, né, com diferentes proteínas, eles também estão associados a uma classe de proteínas que são denominadas histonas, que já estão ausentes nos procariotos, como já dito. E os eucariotos, eles já são os organismos mais robustos, né, porque eles possuem, né, algumas organelas que os procariotos não têm, como por exemplo mitocôndrias, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e até mesmo alguns apresentam cloroplastos. Nem sempre eles vão ter parede celular, mas quando tem, geralmente são estruturas mais simples, não são estruturas tão importantes como é a parede celular de peptídeo glicano para os procariotos. No caso dos eucariotos também, a divisão celular ocorre por mitose e não por fissão binária. Então, essas são algumas características que diferencia procarioto de eucarioto. Eles são organismos bem distintos, apesar de ter algumas semelhanças, né? E os procariotos, eles são organismos mais arcaicos, mais simples, não tão robustos, né? Não tão complexos como os eucariotos. Então, por hoje é só. Essa aula de hoje é só. Ela é uma aula mais simples, né? Mais rápida. Mas é importante para a gente ter uma noção para diferenciar o que é um organismo procarioto, o que é um organismo eucarioto, que é uma coisa que a gente vai estar falando bastante aqui, porque cada micro-organismo ele é de um jeito. Então é isso. Qualquer dúvida deixa no comentário, sugestão também. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada. Até a próxima.